Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é teus olhos. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já eu quero pedir para você meditar nessa palavra. Deus vai falar com você através dessa palavra, amém? Essa palavra está registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. É uma passagem conhecidíssima e eu quero ler apenas um versículo, que é exatamente o versículo de número 6. Diz assim o versículo 6 do capítulo 18 de Jeremias: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra de Deus aqui vai nos deixar registrado a história quando Jeremias narra quando Deus quer falar com ele. A Bíblia diz que Jeremias, ele ouve a voz do Senhor dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui, irmãos, Jeremias não estava tendo uma visão. A Bíblia não diz que ele estava tendo uma visão. A Bíblia diz que Deus manda ele ir até a casa do oleiro. E quando ele chega ali, ele vê que o oleiro está trabalhando, fazendo o seu trabalho, a sua obra sobre as rodas. Ele coloca ali o barro e começa a amolecer o barro, a moldar o barro, até esse barro vir se tornar um vaso. E a Bíblia diz, enquanto ele estava ali fazendo, de repente o vaso trincou, se desfez. A Bíblia diz assim, como o vaso de barro se quebrou na mão do oleiro. O vaso de repente quebrou. E o oleiro foi, jogou água, começou a amassar o barro de novo e voltou a fazer um outro vaso, da maneira que ele queria. E a Bíblia diz que após ele ter feito esse vaso, Deus fala para Jeremias: Jeremias, porventura eu não posso fazer isso com vocês, ó casa de Israel? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Deus estava dizendo para Jeremias naquele momento que ele era dono da situação. Ele fazia e desfazia da maneira que ele quer. E ele usa essa conjectura para mostrar para Jeremias que nós somos vaso. A carta de Paulo aos Coríntios diz que existe vasos de honra e vasos de desonra. E que em nós foi colocado um grande tesouro em vasos de barro. O que me chama a atenção que nesses últimos dias a qual nós estamos vivendo, nós ouvimos muita gente dizer: e aí vaso? E aí vaso? Olha, você é vaso, você é escolhido, você é vaso de Deus, deixa Deus te encher, vaso. E é uma expressão que virou uma expressão rotineira, a pessoa ser chamado de vaso. Porém, muita gente não entende o que realmente quer dizer ser vaso. Por que muita gente não entende? Porque as pessoas no dia de hoje se intitula vaso do Senhor, mas porém quer fazer o que quer. Até onde eu sei, vaso não tem vontade própria. Vaso vai ficar aonde o seu dono colocou. Se você for numa loja de vasos, ou de barro, ou de madeira, ou de vidro, não importa o vaso que for, você vai ler ele exposto em uma vitrine, ou em prateleiras, ou até mesmo em armários guardado, esperando alguém vir e comprar. Aí vem o comprador, passa ali, conversa com o vendedor,
compra aquele vaso e leva para sua casa, ou para sua empresa, ou para sua igreja, ou para onde ele quiser. E aquele vaso ele vai usar para ornamentar algum lugar, decorar. E o que me chama a atenção é que quando ele coloca esse vaso para decoração, o vaso ele não sai dali sozinho. Ele só sai se aquele que o colocou o retirar. E quando aquela pessoa que coloca lá vê que aquele vaso não está lá, ele chama a atenção daquele que retirou sem autorização. Então entenda uma coisa, se nós somos vaso do Senhor, para que nós queremos sair aí sem autorização de Deus? Aleluia. Nesta tarde entenda, nós somos vaso de Deus. E nós temos que ser vaso de honra. Tem muita gente desonrando a palavra de Deus, desonrando aquilo que Deus o colocou em suas mãos, e ainda dizendo que é vaso de honra. Entenda uma coisa, nós só seremos vaso de honra na mão do Senhor se nós obedecermos aquilo que Ele nos manda fazer. E muitas das vezes Deus não nos mandou sair. Deus não nos mandou ir embora, e muitas vezes queremos ir. E saímos por aí e dizemos, eu sou vaso, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus está dizendo, olha o que Deus diz aqui para Jeremias. Olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O que o oleiro fez? Que Deus usou tanto essa expressão para ensinar Jeremias. O oleiro, diz aqui no versículo 2, que o oleiro fez um outro vaso da maneira que ele queria que fosse feito. E uma outra coisa que nós não vemos por aí é vaso rejeitando vaso. Entenda uma coisa. Existem vários tipos de vaso para todo tipo de ocasião. Vamos colocar um exemplo. Você chega numa igreja. Chega ali na igreja, em cima do altar tá aqueles vasos lindos. Aqueles vasos lindos para colocar flores, enfeites. E tá ali. Ele tá parado ali. Ele só sai dali quando alguém for limpar, retira e coloca no lugar de novo. Ou se o pastor, ele não quiser mais aquele vaso e querer trocar. E quando o vaso é trocado, ele vai ter utilidade em outro lugar. Vai vir outro para ocupar o seu lugar, e ele pode ter utilidade em outro lugar, ou ele ficar encostado. O problema é que nós hoje queremos tomar decisão pelo oleiro. Nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos. Se eu me intitulo vaso, eu sou vaso. Então eu tenho que agir como vaso. Vaso não tem vontade própria. É o oleiro que decide. Vaso não está onde ele quer, mas assim na vontade que o colocou quer. Entenda isso. Deus é o oleiro. Nós somos barro na mão do oleiro. Deixa ele fazer de nós o vaso que ele quer. Deixa ele fazer de mim e de você o vaso que ele quer. Talvez você como vaso, Deus só vai te usar para uma utilidade. Mas é o jeito que Deus vai te usar. Talvez outros, Deus vai usar para outras utilidades. Mas é da maneira que Deus quer. Não significa que a pessoa que está do seu lado, Deus usa de uma forma que Ele não vai te usar. Deus, Ele usa a cada um da maneira que Ele quer. Então, nesta tarde, entenda isso. Nós somos vaso na mão do oleiro. E como um vaso na mão do oleiro, Ele quer nos fazer vaso de honra. E para ser vaso de honra, nós precisamos obedecer ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele nos escolheu. Aí, mais adiante, Ele fala assim, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar ou para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Entenda isso. A decisão é de Deus. É Deus que decide. É Deus que Ele fala. A palavra final é dele.
Nós estamos aqui para fazer a vontade dele. E você, eu tenho certeza que você está me ouvindo, você já se intitulou vaso do Senhor. E isso é muito bom. Só que viva como um vaso. O vaso, ele não sai do lugar se o dono do tirar. Então, não saia de onde você está sem Deus mandar. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Fica com essa palavra no seu coração. Se você é vaso escolhido de Deus, você vai obedecer à voz de Deus. Não vai sair da direção de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta tarde. Que Deus possa cumprir as promessas dele na sua vida cada vez mais. Fica com essa palavra no seu coração, compartilha. Fala para as pessoas ouvirem esta palavra. Que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus te abençoe. Desde já eu agradeço a todos que têm curtido nossos vídeos, se inscrito no nosso canal, no Facebook, no YouTube. Também temos publicar esses vídeos no Facebook. Mas se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, lá, se inscreve no nosso canal, William Pessoa, William com U e um L só. Meu nome é um pouco diferente. Se inscreve lá, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos um vídeo. E esse canal tem o intuito de falar a palavra de Deus ao seu coração. Então, é um momento de reflexão. Eu quero agradecer a você, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família neste dia. Que Deus possa te cobrir de bênção e Ele venha abençoar cada vez mais sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, povo de Deus.